Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. podeis vos assentar. A Imaculada Mãe de Deus, a sempre Virgem Maria, terminado o curso da sua vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celestial. Assim diz a definição dogmática de Pio XII, proclamando e definindo o dogma da assunção de corpo e de alma de Nossa Senhora ao céu. E assim nós solenizamos neste domingo, depois da festa da Assunção, nós solenizamos esta festa tão importante da glória de Nossa Senhora. E nós relembramos, por esta festa, por esta comemoração, nós relembramos da sua doce morte e da sua gloriosa ressurreição. Nós celebramos a subida da Mãe de Deus aos céus, celebramos a sua exaltação na mansão do Altíssimo, recebendo uma imensa coroa de glória por todos os seus méritos aqui na terra. Nós tomamos parte na alegria dos próprios anjos, que se não bastasse ter no céu a presença do Deus Altíssimo, agora, com a assunção da Virgem, eles têm também no céu a presença da Mãe do Deus Altíssimo. Daí o belo aleluia desta missa: Maria é assunta, alegrem-se os anjos. Nós celebramos assim com alegria, unindo-nos à alegria dos anjos, nós celebramos a entrada da Mãe de Deus na Jerusalém celeste, não somente na sua alma, mas no seu composto humano inteiro, corpo e alma, tal qual feita por Deus, agora na forma gloriosa, na sua alma e no seu corpo. Nossa Senhora, de fato, passando por uma doce morte, aceitando ela mesma a morte para si, assim como seu Filho havia ele mesmo aceitado a morte para a nossa redenção, Nossa Senhora assumiu um corpo glorioso na sua ressurreição e foi elevada aos céus. A sua morte, ela foi doce, mais leve que o sono mais leve dos homens. E apenas chamada ela pela voz do seu Filho, apenas chamada, ela reergueu gloriosa, abraçando a plenitude da vida. Aquele verme impiedoso, aquele verme devorador, que um dia há de devorar a nossa carne, punida pela justa morte, não ousou tocar naquela carne virginal que ofereceu a matéria para a encarnação do Filho de Deus. A alma de Nossa Senhora não fora manchada pela podridão do pecado, e assim como consequência, o seu corpo também não foi manchado pela podridão do sepulcro. Ela se reergueu intocada e foi atraída para a glória celeste por seu Filho, deixando, segundo nos reza a santa tradição, deixando do seu sepulcro um rastro de flores, sinais da beleza das suas virtudes, sinais do aroma da sua santidade. O corpo de Nossa Senhora também participa das glórias da sua alma. Este é o objeto principal dessa definição dogmática. Nossa Senhora não está no céu somente de alma, mas também de corpo. É a primeira pessoa humana inteira a estar no céu, corpo e alma, visto que Cristo é uma pessoa divina. E assim deverá ser com cada pessoa humana, com cada cristão no último dia. Nós cremos na ressurreição
da carne, e esta carne deverá participar dos mesmos prêmios ou punições da nossa alma. O cristão, o corpo do cristão, ele é enobrecido pela virtude da pureza, da castidade, da modéstia e pela retidão dos atos. Quando um cristão, ele se esforça com a graça de Deus em santificar a sua alma, praticando as virtudes, também o seu corpo, ele toma um caráter de grandeza e de nobreza admirável. Assim nós vemos na vida de muitos santos, cuja santidade resplandecia também em suas faces. E assim o nosso corpo é chamado por São Paulo, com razão, templo do Espírito Santo. E templo do Espírito Santo lhe será revestido um dia da luz, também ele da luz da glória. É propriamente este mistério da união da alma e do corpo que nós louvamos nessa subida de Nossa Senhora ao céu e que nós recordamos e louvamos nas ladainhas de Nossa Senhora, quando nós a invocamos sob o título de vaso espiritual, vaso honorífico e vaso insigne de devoção. De fato, Nossa Senhora no seu corpo é um vaso espiritual. Por não ter sido tocada pelo pecado original, ela gozava daquela inocência dos primeiros pais. As faculdades da sua alma estavam unidas a Deus. Todos os seus sentidos, as suas paixões, estavam perfeitamente submetidos à sua razão, submetidos ao seu espírito. Não havia em Nossa Senhora aquela desordem da concupiscência como consequência do pecado original que todos nós temos atualmente. Nossa Senhora, ela gozava desta perfeita ordenação no seu corpo e na sua alma. A sua alma, por causa do seu corpo, não pesava, se assim podemos dizer, na sua relação com Deus. Ela não estava presa às coisas materiais, ela não estava presa às coisas do mundo. A sua alma, também, se assim podemos dizer, voava livremente e se elevava ao seu Criador por meio de uma perfeita oração, por meio da meditação. Nossa Senhora, ela vivia no mundo como se não pertencesse a este mundo, e de fato ela não pertencia. Santo Agostinho diz que ela era como que transformada em Deus, o seu corpo criado pelo Senhor para ter uma íntima parte no mistério da encarnação, no mistério do Verbo encarnado, não poderia nunca contrariar as disposições da sua alma, e estavam em perfeita harmonia com a sua missão sublime. Em Nossa Senhora havia uma perfeita harmonia nas suas faculdades, no seu corpo e na sua alma. Também diz Ricardo de São Vito, o seu exterior era todo angélico, assim como era o seu interior. O seu corpo refletia admiravelmente as maravilhas da comunicação da sua alma com Deus. Maria, assim, é o nosso modelo de homens espirituais. Ela é o vaso espiritual, nosso modelo de cristão como homens espirituais. São Paulo diz: aquele que semeia na carne colherá a perdição, aquele que semeia no espírito colherá a vida eterna. Maria é o modelo daquela pessoa que soube perfeitamente semear no espírito e por isso colheu as glórias da vida eterna. É o modelo que nos ensina a buscar primeiramente as obras do espírito e submeter as obras da nossa carne, as obras do nosso corpo, as obras do espírito, para que todas as nossas faculdades, para que todas as nossas obras, ações sejam perfeitamente transformadas em nosso Senhor Jesus Cristo. Maria também em seu corpo é chamada vaso digno de honra, vaso
honorífico. É uma grande honra para um corpo estar unido a uma alma que é a imagem e semelhança de Deus. Tanto mais esta alma é bela e enriquecida com os dons do Senhor, maior será a dignidade da união deste corpo com esta alma. O corpo, podemos dizer, se torna como um vaso que é precioso, pois que o perfume que ele contém é aos olhos da fé o mais raro, o mais valioso, uma alma que está na graça de Deus. É uma grande honra, assim, para o corpo de Maria Santíssima estar unido a uma alma que, depois da alma de Jesus Cristo, é a alma mais nobre, mais pura, mais santa, mais ornada com os favores do céu. Este corpo é ainda honorável, é um vaso honorífico, digno de honra, se nós considerarmos também a maternidade divina. Foi uma grande honra para o corpo de Maria Santíssima por poder dar um corpo ao Verbo divino, a nosso Senhor Jesus Cristo, e contê-lo durante 9 meses em seu seio. De São Pedro Damião, Maria é um céu vivo, é um santuário corporal da plenitude da divindade. Nós honramos, por exemplo, na liturgia da Santa Missa, os vasos preciosos, onde a Igreja consagra e conserva a Sagrada Eucaristia. Mais venerável deve ser, então, para nós, a carne de Nossa Senhora, o corpo de Maria, que não só conteve, mas deu a própria matéria ao Filho de Deus. Tal forma que o corpo de Cristo, que o sangue de Cristo, são, de fato, corpo e sangue de Maria Santíssima. Maria é, por excelência, o vaso escolhido por nosso Senhor, de um valor infinitamente superior ao vaso superior ao vaso de ouro mais puro, enriquecido com as pedras mais preciosas que se poderia existir. É a carne tão pura e tão santa que, depois de ter dignamente portado o próprio Deus, não conheceu ela a corrupção do túmulo, mas foi glorificada pela ressurreição, assim como foi glorificado o corpo do seu Filho. E assim, diante desta glória de Maria Santíssima, desta dignidade de Maria Santíssima, a exemplo desta mesma Virgem, o nosso corpo deve ser também considerado, deve se tornar um vaso honorífico, um vaso digno de honra, pois que é templo da Santíssima Trindade, é templo do Espírito Santo, templo do Deus vivo, do Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Pelo mistério da comunhão eucarística, o nosso corpo corruptível se encontra elevado a uma bela união que faz dele um vaso honorífico. Devemos, pois, sempre zelar para conservar esta honra dos nossos corpos, através das virtudes que lhes são próprias, a modéstia, a castidade, a continência, zelando primeiramente pela graça de Deus na nossa alma. Maria, enfim, em seu corpo é chamada vaso insigne de devoção. Nossa Senhora é um vaso precioso, único em sua espécie, transbordante de amor de Deus, repleta de virtudes. As palavras piedade, devoção, fervor, oração são impotentes para definir o zelo ardente que Nossa Senhora sempre teve em sua vida pelo serviço de Deus e que em sua vida aqui na terra foi cada vez mais ardente. Ela viveu no Templo de Jerusalém nos primeiros anos da sua vida, fechada nos recintos sagrados, na casa de Deus. Na sua casa, em Nazaré, ela vivia em constante meditação, vivia constantemente unida a Deus pela oração, e foi nesse momento que ela recebeu a visita do anjo.
Toda alegria, toda felicidade de Maria estavam somente em Deus nosso Senhor. Os louvores do Senhor estavam presentes nos seus lábios. Não houve um só momento da sua vida em que ela não estivesse totalmente na sua alma e no seu corpo voltada para Deus. Não houve um só momento de sua vida em que Deus não fosse o único e principal objeto dos seus maiores desejos. A todo momento ela fez aquilo que era agradável ao Pai Celeste. É um vaso insígnido de devoção, repleto e transbordante de virtudes. É aquela árvore que produz o bom fruto e soube produzir muitos bons frutos. E o principal fruto, o fruto da redenção, através do fruto do seu ventre, que foi nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa Senhora, ela diz ela mesma no seu canto: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. E esta sua santa exultação do Espírito em Deus, este engrandecimento da sua alma em Deus, transparecia no seu corpo, no seu olhar, na sua face, em cada um dos seus gestos, de tal forma que tudo em Maria Santíssima, por esta ordenação perfeita sua, do seu corpo e da sua alma, tudo em Maria Santíssima louvava e engrandecia ao Senhor nosso Deus. Tudo era lapidado pela mais pura devoção e pela caridade com Deus. Daí chamar um vaso insígne da mais pura devoção, do mais puro amor por Deus. E nós devemos, diante deste vaso insígne de devoção e de virtudes que é Maria Santíssima, precioso, repleto dos aromas mais deliciosos, da piedade, da devoção, da oração, do fervor, pedir que este vaso venha também inundar as nossas almas de santidade através da sua poderosa intercessão, fazendo que a nossa vida seja penetrada por esta unção preciosa, fazendo de nós todos vasos de honra, vasos de santidade, vasos úteis para o serviço de Deus, nosso Senhor, preparados e transbordantes com todos os tipos de boas obras que um cristão pode produzir. E assim nós louvamos este mistério da Assunção de Maria Santíssima, uma glória que é participada também no seu corpo, pois que esse corpo foi objeto, foi meio para a prática de tantas e tantas virtudes, prática de tantos e tantos méritos. Este mistério grandioso da glória de Maria Santíssima, da sua glorificação na sua alma e no seu corpo, deve nos portar a meditar sobre como nós consideramos os nossos corpos. Nosso corpo foi feito templo do Espírito Santo através do nosso batismo que santificou a nossa alma. É através dele que eu recebo os sacramentos. É através dele que eu participo dos santos mistérios, como um ser humano todo inteiro, corpo e alma. É através dele que eu também elevo a minha alma a Deus através da oração e da meditação. É por ele que eu pratico as obras de misericórdia espirituais e corporais. E ele, assim, como consequência, deverá também receber as recompensas por estes méritos conseguidos. Que seja então elevado a um vaso digno de honra, que resplandeça no nosso corpo as virtudes, a elevação da nossa alma, a modéstia, a castidade. Que por intercessão de Nossa Senhora, aquela que foi preservada da corrupção do sepulcro, também nós devemos pedir que nós sejamos preservados na nossa alma e no nosso corpo da corrupção do século, para ser também exaltados como seres humanos inteiros, nosso corpo e alma, um dia para aquela vida gloriosa que sempre durará. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.